Já parou para pensar por que é tão difícil mudar a lei máxima do nosso país? Pense no nosso sistema jurídico como uma grande pirâmide. A Constituição está exatamente no topo, servindo como um fundamento de validade para todo o resto. Se você altera essa estrutura principal de qualquer jeito, todo o sistema abaixo dela entra em colapso. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprovação Gratuita. Dando continuidade ao tema processo legislativo, hoje nós vamos destrancar os segredos das emendas à Constituição e mergulhar fundo no artigo 60. Você vai entender, passo a passo, a engenharia rigorosa por trás de uma PEC. E no final desse vídeo, nós vamos resolver juntos algumas questões para te mostrar exatamente como as bancas tentam te derrubar nesse assunto. Para começar, é importante você saber que o artigo 60 da Constituição disciplina o processo de emenda à Constituição. Você precisa saber ainda que a nossa Constituição de 1988 é classificada como rígida. Isso significa que alterar o seu texto exige um processo muito mais solene, complexo e demorado do que alterar uma lei ordinária ou uma lei complementar. E a primeira grande barreira dessa rigidez está logo no início do processo, a iniciativa. Não é qualquer pessoa nem qualquer político que pode sugerir uma mudança na Constituição. A chave para iniciar esse processo está nas mãos de um grupo restrito de legitimados. Teremos aqueles que fazem parte do grupo restrito de legitimados para propor emenda à Constituição. O primeiro que possui a legitimidade para propor uma emenda à Constituição é o chefe do Poder Executivo, ou seja, o presidente da República. E atenção aqui, as bancas costumam dizer que ministros de Estado ou o vice-presidente podem propor emenda à Constituição. Isso é uma afirmação falsa. Essa é uma prerrogativa exclusiva do presidente. A segunda chave pertence ao Poder Legislativo Federal. A proposta pode partir de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou de 1/3 dos membros do Senado Federal. Mas você sabe por que 1/3? A Constituição exige essa fração para garantir que a proposta tenha um mínimo de representatividade e peso político. Não basta um deputado sozinho ter uma ideia. Ele precisa convencer pelo menos outros 170 colegas na Câmara ou 26 colegas no Senado. A terceira e última forma de iniciativa é a mais complexa, mas é uma homenagem ao nosso pacto federativo. A proposta pode vir de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. No Brasil, temos 27 unidades federativas. São 26 estados e o Distrito Federal. Então, precisamos que pelo menos 14 dessas casas legislativas concordem com a proposta. E mais, dentro de cada uma delas, a decisão deve ser tomada pela maioria relativa dos seus membros. É um alinhamento político estadual muito forte. Imagine que a proposta foi feita por um desses legitimados. Começa então uma verdadeira maratona no Congresso Nacional. Para que a emenda seja aprovada, ela precisa passar pelas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. E não é só uma vez em cada casa, são 2 turnos de discussão e votação em cada uma delas, totalizando 4 votações. E o quórum é bem alto. É necessário o voto favorável de 3/5 dos membros. 3/5 equivalem a 60%, ou seja, são necessários pelo menos 308 votos na Câmara e
49 no Senado, repetidas vezes. É por isso que aprovar uma PEC exige muito diálogo político. Apesar de toda essa dificuldade de aprovação, a Constituição também dita o que pode, quando pode e o que não pode ser alterado. Vamos falar dos limites. O primeiro é o limite temporal. O examinador vai tentar te confundir dizendo que a Constituição só pode ser alterada após um certo tempo da sua criação. Isso está errado. A nossa Constituição de 88 não impôs nenhum limite de ordem temporal, diferente da Constituição do Império, que exigia uma carência de 4 anos. Hoje, a Constituição pode ser emendada a qualquer momento, desde que respeite os ritos processuais. Mas existem momentos em que o Brasil não está no seu estado de normalidade. E nesses momentos, a Constituição tranca as portas. São os limites circunstanciais. Durante uma crise grave, o país está fragilizado e o poder de alterar a lei maior não deve ser exercido sob pressão. Por isso, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de 3 circunstâncias excepcionais. A primeira delas é na intervenção federal, depois no estado de defesa e, por último, no estado de sítio. Memorize bem essas 3 situações. Vou repetir para vocês: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Chegamos agora ao limite mais cobrado em provas, o limite material. São as famosas cláusulas pétreas, esculpidas no artigo 60, parágrafo 4º. É o núcleo inalterável da Constituição. A lei diz que não será sequer objeto de deliberação a proposta tendente a abolir 4 pilares conhecidos como cláusulas pétreas expressas. Primeiro, os direitos e garantias individuais. Segundo, a forma federativa de Estado. Os legitimados não podem propor que o Brasil vire um país unitário. Terceiro, nós temos o voto direto, secreto, universal e periódico. Mas preste atenção na pegadinha. A Constituição não colocou o voto obrigatório como cláusula pétrea. Apenas o voto direto, secreto, universal e periódico. E a última cláusula pétrea que está expressa em nossa Constituição é a separação dos poderes. Mas lembre-se da palavra-chave, tendente a abolir. A cláusula pétrea não impede que aquele assunto seja tratado, ela impede que o direito seja enfraquecido ou destruído. Você pode ampliar um direito, jamais poderá aboli-lo. Além dessas 4 vedações expressas, o Supremo Tribunal Federal e a doutrina reconhecem as limitações implícitas. Elas não estão escritas em forma de lista, mas protegem a lógica do sistema. Você não pode, por exemplo, criar uma emenda para alterar o próprio artigo 60, facilitando a aprovação de novas emendas. E também não pode abolir a forma republicana de governo ou a soberania do Estado, nem retirar a titularidade do poder constituinte. Pois bem, agora é a hora de falarmos do limite formal. Todo esse cuidado com quem inicia e como se vota compõe o limite formal. Já no âmbito do limite formal, temos o aspecto da iniciativa, que, como vimos, os legitimados são o presidente da República, 1/3, no mínimo, dos deputados,
ou dos senadores, metade das assembleias legislativas, com maioria relativa em cada casa. Temos ainda, como parte integrante do limite formal, todo o processo de discussão e votação, que ocorre em 2 turnos em cada casa do Congresso, com maioria qualificada de 3/5 dos votos em cada votação. E se o Congresso aprovar a emenda nos 2 turnos pelas 2 casas, ela é promulgada diretamente pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, recebendo o seu respectivo número de ordem. E aqui na reta final do processo, temos algumas das maiores cascas de banana das provas de concurso. Preste muita atenção. Diferente das leis ordinárias ou complementares, a proposta de emenda à Constituição não passa pelo presidente da República no final do processo. Repito, a proposta de emenda à Constituição não passa pelo presidente da República no final do processo. O presidente não veta nem sanciona a PEC. A promulgação é feita, repetindo, pelas mesas da Câmara e do Senado. Por fim, vigora o princípio da irrepetibilidade absoluta, ou seja, se uma proposta de emenda for rejeitada ou havida por prejudicada durante a votação, ela morreu. Ela não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ou seja, naquele mesmo ano de trabalho parlamentar. Vamos olhar para a engrenagem. Observe o fluxograma na tela. Essa linha de tramitação apresenta a regra geral, considerando que a PEC se inicia na Câmara dos Deputados. Mas grave bem este detalhe que vou falar agora. Se a proposta iniciar a sua tramitação no Senado Federal, essa linha se altera e o Senado passa a ser a casa iniciadora, com a Câmara atuando como casa revisora. Acompanhe comigo a leitura da nossa regra geral. Após a apresentação por um dos legitimados, a PEC vai para a CCJ, que faz a análise de constitucionalidade. Depois, segue para uma comissão especial para uma discussão do mérito e recebimento de emendas. Chegando à votação na Câmara, ela precisa encarar o plenário em 2 turnos, exigindo aqueles 3/5 dos votos. Aprovada na Câmara, ela segue para revisão no Senado, passando também pela CCJ e pelo plenário, em mais 2 turnos de votação com 3/5. E atenção ao detalhe: se o Senado modificar o texto, a PEC volta para a Câmara para uma nova votação. A emenda só avança quando as 2 casas concordam com o mesmíssimo texto. Só depois de toda essa maratona, ela vai para a fase final, que é a promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado. Agora que entendemos a teoria, vamos ver como os examinadores tentam te confundir na hora da prova. Vamos resolver questões clássicas. A primeira questão já está na tela. Essa questão foi cobrada pela Fundação Carlos Chagas no concurso do TRT da 5ª Região para o cargo de analista judiciário. O enunciado pede o seguinte: de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, não será objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição tendente a abolir. Pausem o vídeo, tente responder e já retornaremos em seguida. Vamos analisar juntos. O erro da alternativa A está em afirmar que o voto obrigatório é cláusula pétrea. O que a emenda não pode abolir é o voto direto, secreto, universal e periódico. Já na alternativa B, o erro está em afirmar que os direitos sociais fazem parte desse rol expresso, quando na verdade o texto protege os direitos e garantias individuais. A alternativa C é o nosso gabarito, exatamente a literalidade da lei, que diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição tendente a abolir a separação dos poderes e o voto direto, secreto, universal e periódico.
Na letra D, o erro diz que a alteração no sistema presidencialista de governo não pode ser objeto de PEC, o que é falso, pois não há vedação expressa para isso. E por último, a alternativa é, bom, o erro do voto censitário você já vê logo no início da frase, não é mesmo? Agora vamos para o segundo exercício de fixação. É uma questão da Fundação Getúlio Vargas, aplicada no concurso do TRF da Primeira Região em 2024 para o cargo de analista judiciário. A questão narra que o Brasil está sob estado de defesa e deputados querem votar uma PEC. Pode isso? Pausem o vídeo, resolvam a questão e já retornaremos com a análise dela. Vamos à correção? Na alternativa A, o erro está em dizer que a PEC poderá ser votada. Não existe exceção para os casos de limite circunstancial. A alternativa B é o nosso gabarito e representa exatamente o limite circunstancial. Já a alternativa C diz que a PEC poderá tramitar. Aí já encontramos um erro, visto que a proposta não tramita durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Na alternativa D, o erro é sugerir que a deliberação pode ocorrer com autorização. De forma alguma haverá deliberação de PEC quando nos encontrarmos nas condições que determinam esse limite. E por último, a alternativa E diz que a emenda será válida se tratar exclusivamente de direitos fundamentais, o que não é verdade. Não existem exceções de matérias que serão admitidas na vigência do estado de defesa. Então, neste exercício, podemos relembrar que a Constituição simplesmente tranca as portas. Ela não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Não tem exceção, não tem unanimidade, não tem matéria específica. Simplesmente não pode haver tramitação, muito menos deliberação para a sua aprovação. E aí, gostou da nossa apresentação? Conseguiu dominar o processo legislativo da emenda constitucional? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no Aprovação Gratuita e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está na luta pelos concursos. Um abraço e até a aprovação!